Dados biográficos de Karl Popper. Karl Hermann Popper nasceu aos 28 de julho de 1902 em Himmelhof, no distrito de Viena. Residiu depois na Inglaterra. Popper tornou-se conhecido em quase todo o mundo vendo suas obras traduzidas para diversos idiomas, inclusive o português, em que se encontra o seu livro A Sociedade Democrática e seus Inimigos, título que a editora Itatiaia deliberou atribuir ao The Open Society and Its Enemies, em 1955, divulgado no Brasil em 1959, em tradução de Milton Amado, calcada na edição de 1957. Sua fama decorre de seus livros e artigos, muitos dos quais polêmicos e estimulantes, e que se revela um dos pensadores mais fecundos de nosso tempo, digno sucessor de Kant e de Russell, e que só tem uns poucos rivais de nota, como Carnap-Kine, autores de obras igualmente estimulantes. Popper cresceu num ambiente livresco. Seu pai, doutor em Direito, apreciava a filosofia e se dedicava a obras de caráter assistencial, auxiliando famílias pobres e crianças órfãs. Graças à influência que sofreu de seu amigo Arthur Arndt, Popper preocupou-se com os assuntos sociais, estudando em especial aspectos da guerra e suas consequências. Arndt associou-se aos monistas adeptos de discípulos de Ernest Mach, que debatiam questões de epistemologia e de ciência, discutindo problemas que hoje são incluídos na filosofia da ciência. O jovem Karl, nesse tempo, preocupa-se também com algumas questões de ordem filosófica, a infinitude do espaço, a origem da vida e o significado real das palavras. Chegou na ocasião à conclusão de que não são as palavras e seus significados que devem ser estudados, mas as questões de fato. As teorias e os problemas que elas colocam e resolvem. Uma de suas curiosas observações, que ele endossaria ainda hoje, presumivelmente, é a de que a teologia nasce da falta de fé. Em 1919, Popper foi obrigado a deixar a escola por algum tempo, detido em casa por questões de saúde. Retornando às aulas, constatou que o progresso havido durante sua ausência fora desprezível. Desiludido, deliberou deixar a escola e estudar por sua própria iniciativa. Talvez um Olavo de Carvalho aqui, né? Matriculou-se como ouvinte na Universidade de Viena e no ano seguinte prestou os exames de praxe e ali ingressou como aluno regular. Em 1919, já não é mais Olavo. Em 1920, Karl passou a viver numa parte abandonada de um velho hospital de guerra, transformada pelos universitários em verdadeira casa de estudantes. Pretendia, assim, aliviar os pais de maiores despesas, pois que os fundos da família se haviam perdido com a inflação reinante. Popper trabalhou na clínica Alfred Adler para orientação de crianças, mas sua fonte de renda ocasional eram aulas particulares que dava a jovens estudantes norte-americanos matriculados na universidade. Popper continuou acompanhando cursos que despertaram sua curiosidade, particularmente os de matemática, ministrados por Hans Hahn, porque via nessa disciplina a fonte de certos padrões de verdade e a possibilidade de sua aplicação nas questões da física. Os estudantes, sob efeito da guerra, não cogitavam propriamente de uma carreira e estudavam pelo simples prazer de aprender. O próprio Karl não era a exceção à regra e, se tinha alguma ideia do que fazer no futuro, ela estava nebulosamente associada à criação de uma escola em que o ensino deixasse de ser tarefa entediante e monótona. Todavia, as questões políticas eram debatidas com entusiasmo. Popper simpatizou a princípio com os ideais comunistas, tornando-se, porém, logo a seguir antimarxista. Apresentou suas ideias aos amigos, mas não as divulgou propriamente, porque antimarxismo, naquele tempo, seria tomado como sinônimo de fascismo, ideologia que repugnava ao jovem Karl Popper. Mas Popper também viu em Marx um dogmatismo que achou intolerável para os seus arroubos críticos de um moço de 17 anos. De 1922 a 1924, Karl Popper, imbuído de ideais socialistas, entregou-se a uma atividade obreira, tornando-se aprendiz de marceneiro entalhador. Seu trabalho na marcenaria foi entremeado de discussões filosóficas mantidas com seu patrão, pessoas simples e sem qualquer cultura especializada, mas que deixaram nele uma grande curiosidade pelos problemas de conhecimento. Em 1923, Popper submeteu-se a exame de licenciatura que o habilitou a lecionar em escolas primárias. Em 1924, abandonou seu trabalho de entalhador e se dedicou à assistência social, auxiliando crianças necessitadas. Iniciou também seu trabalho docente e começou a escrever, registrando suas ideias, mas sem plano de publicá-las. Em 1925, no município de Viena, criou-se o Instituto de Pedagogia, anexo à universidade, mas com autonomia administrativa. Os cursos de psicologia dados na universidade eram obrigatórios, outros cursos, no entanto, tinham um caráter opcional. O Instituto visava uma reforma do ensino de primeiro e segundo graus e admitia como estagiários alguns assistentes sociais. Popper foi admitido nessa condição e passou a estudar as teorias educacionais alemãs, sobretudo as de G. Kirchsteiner, e norte-americanas, especialmente as de Dewey.
Foi neste instituto que Popper conheceu sua esposa, com quem se casaria em 1930, e que seria um dos fatores de maior estímulo para a produção de sua grande obra. Popper leu muito, estudou e escreveu, mas ainda sem qualquer plano de publicação. Não lhe pareceram muito produtivos os cursos acompanhados no Instituto, exceto possivelmente o de psicologia ministrado por Karl Buller, um dos primeiros a defender a teoria da Gestalt. Conheci em 1926 Julius Kraft, o primeiro filósofo profissional com quem manteve contato, discutindo com ele vários problemas epistemológicos, discussão que se prolongaria até 1956 e 1958, pouco antes da morte de Kraft, ocorrida em 1960. Popper preparou sua tese de doutoramento e defendeu em 1928. A tese, que havia exigido muita preparação, foi redigida às pressas, contendo um introito de caráter metodológico do trabalho preliminarmente concebido e preparado. Popper foi examinado por Buller e Moritz Schlick e ficou agradavelmente surpreendido ao receber a notícia da aprovação, pois se mostrava pessimista quanto à qualidade da tese e ao êxito obtido na erguição. Em 1929, Popper submeteu-se a novo exame de licenciatura, obtendo permissão para lecionar matemática e física nas escolas secundárias. Sua dissertação de habilitação abordou a axiomatização da geometria, incluindo alguns tópicos de geometria não euclidiana. Casando-se em 1930, Popper imaginou que sua carreira estava delineada e que iria dedicar-se ao magistério secundário. Essa decisão seria, entretanto, alterada alguns anos depois, com a publicação de seu primeiro livro, em 1934, que o levaria, em 1937, à condição de filósofo profissional. Então, isso um pouquinho da obra de Karl Popper. Na verdade, é sobre aqui, ó. Vai, que vai... Meu pai, calma, que é essa? A lógica da pesquisa científica do Karl Popper, né? Tradução de Leônidas Hegenberg e Octani Silveira da Mota. Hasta la vista, até a próxima.